Mais de 1 milhão de pessoas investem no fundo imobiliário mais popular do país. Mas será que isso significa que ele é o mais confiável? Ou será que a maioria está seguindo a manada sem saber dos riscos que estão ali? Hoje nós vamos analisar os 5 fundos imobiliários com mais cotistas em 2025. Vamos ver o que faz deles os mais atraentes para os investidores. E claro, se você quer investir melhor, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e vamos junto nessa caminhada. Nos últimos anos, os fundos imobiliários deixaram de ser aquele investimento mais nichado para ser realmente o investimento mais popular entre os investidores brasileiros. É uma das modalidades de investimentos favoritas aqui no Brasil. Já são mais de 2 milhões de CPFs investindo em FIIs. Mas o que explica essa popularidade? A primeira coisa é a possibilidade de investir em grandes empreendimentos imobiliários com pouco dinheiro. A segunda é o pagamento de rendimentos mensais isentos de imposto de renda para pessoas físicas. E a terceira coisa é a diversificação que eles oferecem. São inúmeras possibilidades. Fundos imobiliários de lajes corporativas, shoppings, galpões logísticos, até mesmo de recebíveis imobiliários. Mas vamos direto ao ponto. Quais são os fundos imobiliários mais populares hoje da nossa Bolsa de Valores? Em quinto lugar, vem o VGHF11, com 396 mil cotistas, um hedge fund, ou seja, tem a finalidade de ser uma proteção dentro da carteira do investidor, tem uma gestão muito ativa que está o tempo todo fazendo movimentações dentro da carteira do fundo, justamente para proteger o investidor com as mudanças que tem dentro do mercado. Então ele vai ali se posicionando de acordo com essas mudanças no mercado. Entregou nos últimos 12 meses uma boa rentabilidade, um dividend yield de 13,82%. É um fundo de papel que tem muitos certificados de recebíveis imobiliários dentro da carteira, mas ao mesmo tempo investe muito em outros fundos imobiliários. Cerca de 30% do capital do fundo está em outros fundos imobiliários. E ele está ao mesmo tempo fazendo essa diversificação e trazendo mais renda para o investidor através de compra e venda de ativos. Então a gestão realmente muito ativa. Então por que ele atrai tantos investidores? A primeira coisa é por ter essa diversificação muito grande. Tem recebíveis imobiliários, mas também investe em outros fundos imobiliários, investe uma pequena parcela também em ações. Então ele traz essa diversificação para o investidor. E a segunda coisa é a gestão ativa. Então a gestão está o tempo todo vendendo e comprando ativos para trazer uma maior rentabilidade para o investidor. Mas nem tudo são flores, né? Tem um risco embutido nessa gestão ativa, que é o risco de má alocação de recursos. Então, se a gestão não estiver realmente alocando da melhor forma os recursos do fundo, a gente pode ter uma queda nos rendimentos distribuídos. Quarto lugar, KNCR11, com 401 mil cotistas. Também é um fundo de papel, mas dessa vez mais voltado especificamente para os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Se você ainda não entende o que é um CRI, de forma bem básica, é como se ele estivesse emprestando dinheiro para empreendimentos imobiliários e em troca recebendo juros, e ele distribui esses juros para os seus investidores. Um dividend yield nos últimos 12 meses de 11,7%. E por que tanta gente gosta do KNCR11? A primeira coisa é porque ele distribui rendimentos próximos do CDI, porque os seus contratos são atrelados ao CDI, o que protege o investidor nos momentos em que a taxa de juros está alta, como é o momento atual. A segunda coisa é a gestão. A Kinea é uma das casas mais respeitadas hoje no mercado de fundos imobiliários. Quais são os pontos que a gente tem que ter um pouco mais de atenção aqui? Risco de crédito. Se quem pegou o dinheiro emprestado não vier a pagar, o fundo pode vir a ter prejuízos. E o segundo ponto é a questão da valorização das cotas. Como é um fundo de papel, ele visa distribuir mais rendimentos e não tanto a valorização patrimonial. Então, se o seu foco for valorização patrimonial, talvez não seja o melhor investimento para você. Terceiro lugar, um fundo de galpões logísticos, HGLG11, 501 mil cotistas. O HGLG11 é um dos fundos mais respeitados no setor logístico. Ele investe em galpões bem localizados, principalmente para a distribuição de mercadorias, um setor que cresceu absurdamente com o crescimento do e-commerce. Então o fundo distribuiu nos últimos 12 meses 8,23% de dividend yield, um dividendo um pouco abaixo dos demais que a gente já trouxe, né?
mas é um fundo que traz mais segurança e mais valorização patrimonial por ter bons galpões. E por que tanta gente investe nele? São dois fatores. O primeiro fator é o segmento em expansão. Com o crescimento das vendas online, a demanda por centros de distribuição nunca foi tão alta. E o segundo fator são os contratos longos. A maioria dos contratos do HGLG são atípicos, o que garante uma segurança maior para o investidor. E qual é o risco que a gente precisa dar uma olhada? É o risco de vacância. Quando um inquilino importante sai, talvez o fundo demore um pouco para achar outro inquilino para aquele imóvel. O segundo lugar vai ficar com o XPML11, que é o maior fundo de shoppings do Brasil. São 592 mil cotistas. O fundo tem empreendimentos de alta qualidade e distribuiu nos últimos 12 meses 10,6% de rendimentos. E por que esse fundo ficou tão famoso aqui no Brasil? A primeira coisa foi a resiliência. Mesmo com a pandemia e os desafios que trouxe, o setor de shopping se mostrou adaptável, com estratégias de omnichannel e novas formas de consumo. E outra coisa muito importante foi o potencial de valorização. Com a volta do consumo presencial, houve um impulso na ocupação e vendas dos lojistas. Mas o que é importante é a gente ter atenção aqui no XPML11. O setor de shoppings é cíclico, então em determinado momento a vacância pode aumentar e impactar os rendimentos. E finalmente, o primeiro lugar, o campeão absoluto, disparado o maior fundo imobiliário em número de cotistas. É o MXRF11. São 1.290.000 investidores e um dividend yield de 11,97% nos últimos 12 meses. Mas o que explica esse fenômeno? Primeira coisa é o preço. O MXRF11 vale menos de R$10 por cota, ou seja, é acessível a qualquer investidor iniciante. E outra coisa muito importante também é o foco em rendimentos. O fundo é um fundo híbrido, que mistura CRIs, investimentos em outros fundos imobiliários e ativos físicos. Mas nem tudo são flores, então o que é que a gente tem que ter atenção aqui? O fundo é um pouco diluído. É tanto investimento ali dentro que acaba não tendo um foco realmente. Então será que o fato de ser o mais popular torna ele o mais seguro? O que é que você acha? Deixa nos comentários aqui o que é que você acha do MXRF11. É o que eu sempre digo. Quantidade de cotistas não é sinônimo de boa gestão. Esses fundos imobiliários realmente são bons para você começar, para você ir testando. Mas à medida que você vai ganhando experiência dentro do mercado, é importante você buscar alternativas mais estratégicas. Mas dentro de tudo isso que a gente viu aqui, o mais importante mesmo é você entender o porquê vai investir em determinado ativo. E não somente porque a maioria está investindo nele. Então qual é a sua estratégia? Se você busca rendimentos no atual momento, talvez fosse mais interessante você buscar fundos como MXRF11, KNCR11, VGHF11, que são fundos que distribuem mais rendimentos. Agora, se você busca uma valorização patrimonial aliada com ter alguns rendimentos também, você poderia considerar o HGLG11 e o XPML11, que são fundos mais atrelados a consumo e valorização patrimonial. Mas e aí, você já investe em algum desses fundos? Deixa aqui no comentário, eu quero saber quem já investe em algum desses 5 fundos. E mais uma vez, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que ia gostar desse tipo de conteúdo. Meu nome é Ricardo Amorim e vamos junto!